Por que o exercício para a disfunção de ATM, para as dores associadas com a disfunção de ATM, é tão importante? Se você quer aprender a gerar uma abordagem de expert em ATM, lotar sua agenda, eliminar a dor do seu paciente, você tem que entender o momento certo de colocar os exercícios e por que eles são importantes. Os exercícios de imediato são extremamente importantes, principalmente quando você entende que a disfunção de ATM ela é uma disfunção crônica, multifatorial. Eu falo crônica do ponto de vista de ser multifatorial, tá? Mas ela pode ser aguda do ponto de vista de sintoma. Mas o que eu quero falar é, ela é multifatorial, ela é sistêmica, onde o corpo vai perpetuar, vai adaptar, vai gerar combinações anatômicas, biomecânicas, neurofisiológicas que vão culminar na disfunção de ATM. Então, muitas vezes, a 80, 90% dos pacientes, eles chegam com dores ou queixas mínimas, estalidos, instabilidades, alterações mínimas que vão aumentando, 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 aumentando. E o que isso quer dizer? Uma alteração multifatorial e sistêmica que faz com que você tenha o aumento do sintoma, o aumento da cronicidade, o aumento do sofrimento do paciente, vai gerar 2 pontos contraditórios em relação aos músculos. Em uma parte, você vai ter uma hipertonia muscular, uma hipertonia musculatória, onde o músculo vai ser estimulado a tensionar para proteger e executar uma função adequada, ao mesmo tempo que o outro lado, o antagonista, o que impede essa adaptação, vai, de fato, ter o relaxamento, a hipotonia. E nesse processo, se você deseja eliminar a dor do seu paciente ATM já no primeiro atendimento, você precisa entender quem está hipertônico para gerar uma adaptação e quem está hipotônico para gerar um relaxamento, uma diminuição da sobrecarga. E essa diminuição da sobrecarga, esse jogo biomecânico, ele precisa ser entendido. E ele precisa ser entendido não só para você encontrar a causa verdadeira do sintoma dos seus pacientes, mas para que você tenha uma abordagem cinesioterapêutica com exercícios, com reequilibração da funcionalidade, com reequilíbrio, né, da funcionalidade do sistema estomatognático e não só da ATM, para que aí sim você restitua o equilíbrio proprioceptivo, o equilíbrio funcional, o equilíbrio do sistema estomatognático, para que a oclusão, a abertura e fechamento, a sobrecarga articular diminua. E dessa forma, diminuindo essa sobrecarga, diminuindo todo esse processo, você consegue, aí sim, entrar em um trabalho de controle da residência, controle dos sintomas, controle da cronicidade verdadeira do paciente de ATM. Está claro para você esse processo, porque antes de você saber qual exercício, como o exercício serve, você precisa entender exatamente a necessidade, por que é tão importante. E o expert em ATM sabe essa importância, sabe que um lado direito pode estar hipertônico, não porque ele quer, mas porque ele está adaptando. Ele está adaptando a um processo de desequilíbrio. E a partir daí, o outro lado vai ficar vai ficar sem grandes funcionalidades. Nesse contexto, um lado trabalha mais em compressão e o outro trabalha mais com liberdade, com movimentos gerando desgastes e desequilíbrio. Isso não é tão fácil de você entender, parece fácil quando eu falo, mas o exercício, além de você ter o feeling, o entendimento de quem está executando o movimento, eu meio que apanhei muito, e eu lembro claramente de um paciente onde eu tive mas muita dificuldade de perceber isso, tá? E isso foi importante, entender o agonista e o antagonista, porque ele era um paciente atlético, um homem, né,
em média lá, acho que tinha 28 anos, 28 a 30 anos, que treinava, fazia exercícios, mas que sentiam muitas dores na TEM. Eu já tinha trabalhado tudo e o sintoma voltava. E a partir daí eu entendi que o que existia era uma assincronia, uma disfunção biomecânica do ponto de vista contrátil. Eu tinha músculos com ativações mais rápida, devido à cronicidade do caso dele, enquanto outros músculos estavam hipotônicos. E aí eu aprendi que, criteriosamente, você precisa, para o paciente não ter recidiva, você controlar essa função muscular. E foi, assim, batata, quando eu comecei a colocar alguns exercícios, por exemplo, de língua, de trabalhar a mobilidade, no caso dele, melhorou muito essas tensões de supra e infra-ióideos. E melhorando essas tensões, gerando equilíbrio de supra e infra-ióideos, você trabalha uma força de abertura mais simétrica. E essa força de abertura simétrica faz com que, categoricamente, você diminua a discrepância, o balanceio. O balanceio, ele diminuiu. E dentro desse propósito, a gente conseguiu entender que, além dos exercícios, como os exercícios afetavam a parte supra e infra-ióideos, ele também trazia uma liberdade de movimento, de mobilidade nos músculos de fechamento da boca, como o masseter, como o temporal. E dessa forma, a gente conseguiu entender. E eu quero exatamente que você tenha essa consciência. Tenha essa consciência que existem vários tipos de exercícios.